Que a doce e meiga paz do Mestre amado Jesus envolva todos nós, homens e espíritos que aqui nos encontramos. Trazemos o abraço amigo e fraterno de todos nós que fazemos o Grupo Espírita Casa do Caminho, situado no bairro de Cajueiro Seco. Então, para nós é uma grande alegria retornarmos a esta casa de oração, trabalho, a qual vem para esta comunidade e para tantas outras pessoas, trazendo a mensagem que liberta, que consola e esclarece através da doutrina dos Espíritos. E como foi dito, o nosso tema, ele está no capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon. E aí nós vamos trabalhar a questão da salvação dos ricos, para que a gente possa compreender, de fato. A gente vai ler a citação evangélica, para a gente situar-se e a gente perceber. Ora, o capítulo em si, ele já nos leva a refletirmos. Não se pode servir a dois senhores. E esses senhores, um é Mamon, que está representando as coisas da materialidade, e a Deus. Então, se nós seguimos um, deixamos de seguir o outro. Mas não podemos seguir exatamente os dois, servir aos dois, Então é importante frisarmos aqui a necessidade de não apenas se refletir acerca das escolhas, mas fazermos a assertiva que nos leva ao caminho da luz, que nos leva a Deus, que é de fato, aquela porta estreita, a qual muitos não querem passar, porque larga é a porta do mundo, que nos oferece, através da materialidade, os prazeres ilusórios. Sabemos que, de fato, o homem encontra-se no mundo e precisa viver no mundo. Mas a gente precisa, antes de tudo, entendermos que as nossas escolhas de hoje vão refletir no nosso amanhã, no nosso porvir, que é a vida futura. E o que vai nos aguardar de fato? O que é que nós precisamos fazer para investirmos na ação do bem? E aí o Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Aqui, que está no capítulo de Lucas 16:13, ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá e vai desprezar o outro. Não pode servir simultaneamente. Ou seja, ele diz aqui claramente que a gente não pode servir simultaneamente. Porque a gente poderia pensar, não, mas nem 8, nem 80, como diz aqui no Nordeste. Mas vamos, a gente segue aqui a Deus e a gente também segue a Mamon. Mas ele diz aqui claramente de que nós não podemos servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Aí nos traz aqui uma historieta que é bem interessante, de um jovem mancebo que busca Jesus, e diz assim: então, aproximando-se dele, um jovem disse: bom mestre. Então ele chega já com uma saudação, dizendo: bom mestre. Mas Jesus, ao ouvir a sua saudação, ele pergunta: o que devo fazer para obter a vida eterna? Então ele vai inquirir Jesus para saber de fato o que é que ele deve fazer para adquirir a vida eterna, essa vida a qual também nós almejamos, e muitas pessoas, buscam essa vida. Aí responde Jesus: por que me chamas de bom? Veja, a resposta de Jesus, que ele poderia ficar lisonjeado, ele está me dizendo que eu sou bom, mas por que me chamas de bom? Bom
só o Pai que está nos céus. Então, na realidade, se queres entrar na vida, aí Jesus vai levar ele através da arte do pensar. Ele diz: observas os mandamentos. Mas quando esse jovem, ele recolhe-se para vislumbrar de fato os mandamentos, ele vai perceber de que os mandamentos, ele os cumpre. Ele ama a Deus sobre todas as coisas. Ele ama o seu próximo. E ele vai dizer ao mestre que, desde cedo, ele já o faz. Porque Jesus mostra a ele que para, de fato, conseguir a vida eterna, ele deveria ter esse preceito. E ele nos diz aqui assim, aí ele diz: observe os mandamentos. Aí retruca o jovem a Jesus e disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás e não falarás falso testemunho. Honra o teu pai e a tua mãe. Jesus diz a ele tudo isso. E ao teu próximo. Aí o moço vai dizer para Jesus: tenho guardado esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Ou seja, não é algo novo. Jesus mostrou tudo que deveria ser feito, mas ele agora, ele já mostra de que ele vem cumprindo com esses mandamentos. Mas o que será que Jesus vai de fato propor a esse jovem? Porque nós sabemos de que na realidade, mesmo sendo conhecedores dos mandamentos, muitas vezes nós o cumprimos e em outros momentos não cumprimos. É fato. Mesmo tendo o entendimento da verdade, às vezes a mesma fica obscura diante das atitudes que nós tomamos diante da nossa própria vida. Então, é claro que Jesus, quando convida a refletir, ele leva, antes de tudo, o jovem ao pensamento crítico de si mesmo. Porque ele poderia dizer: olha, isso você deve fazer. Mas ele disse: observe os mandamentos. E ele vai se deparar com o decálogo, que são os 10 mandamentos trazidos através de Moisés. Então, esses 10 mandamentos, eles resumem apenas em 2, como Jesus disse que está toda a lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas o jovem, ainda inquieto, vai dizer, Jesus diz a ele: se queres, ser perfeito, vai e vendes tudo o que tens. Aí vejam, é aí onde mora o conflito. Porque você é detentor de posses. E diante da palavra de Jesus, convidando, desfaça dos bens que tem, dê tudo aos pobres, para obter. Então, muitas vezes, nós, ainda presos ao campo da materialidade, o que pensar? Será que a gente ia desistir de tudo para seguir a Jesus e conseguir essa vida eterna? Veja de que ele também, a gente não pode ir ao pé da letra, mas Jesus o convida de fato e diz assim: dar aos pobres e terás um tesouro do céu. Depois vem e segue-me. Mas será que Jesus aqui estava dizendo que ele deveria dar tudo? Talvez não. Mas o convite ao desprendimento dos bens materiais. Porque nós sabemos de que muitas vezes existem pessoas que são muito apegadas aos bens materiais. Que seja um calçado, que seja uma roupa, que seja o dinheiro, tudo. E não consegue dividir. A gente vê de que na realidade existe lá uma questão de necessidade, mas eu ainda não tenho essa postura. Então, para mim, fica difícil, de fato, fazer esse movimento.
Mas o movimento do despertar, queridos irmãos e irmãs que aqui nos encontramos, é algo que acontece com o amadurecimento do nosso próprio espírito. É quando nós, senhores de si, nesse colóquio do Cristo, com esse jovem, a gente pode identificar-se. Também ele nos fazendo esse convite, para que a gente possa obter essa vida eterna. E o que é que nós estamos realmente realizando? Qual o caminho que nós estamos seguindo? Qual a proposta de Jesus para, de fato, que esse jovem pudesse conseguir a vida eterna? Que vida eterna é essa que Jesus fala? Será que é a vida aqui no campo físico? Ou será que essa vida refere-se exatamente no campo espiritual, onde nós precisamos entender com clareza a nossa condição? E aí ele diz assim, que ele vai adquirir um tesouro no céu. Ele diz, e depois segue-me. Ele diz claramente, depois vem e segue-me. Quando o moço, ele ouve essas palavras, o que é que acontece? Exatamente, sai o tristonho, porque ele ficou pensando, eu me desfazer daquilo que tenho, talvez, está marcando aqui, me desfazer dos bens que tenho. Então aquele jovem sai triste, porque ele possuía de fato uma grande quantia. Então não era coisa pouca, era muita coisa que ele tinha. Jesus disse então aos discípulos, digo-vos em verdade, que bem é difícil um rico entrar no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mateus 19, 16 a 24, Lucas 18 a 25 e Marcos 10, 17 a 25. Então veja, quando ele refere-se, que da primeira vez que nós lemos, e aí a gente vai buscar, que ele diz aqui, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Aí a gente precisa entender que o camelo aqui não é um animal, que o animal seria impossível, ele é muito grande, e uma agulha é pequena, mas ele fala aí da corda, da corda que era utilizado, Então, é exatamente isso. Ele diz aqui, essa figura parece um pouco forçada, porque percebe a relação que existe entre um camelo e uma agulha. Isso decorre do fato que, em hebreu, a mesma palavra designa cabo. Então, é muito mais fácil um cabo passar por uma agulha do que, de fato, um rico entrar no reino dos céus. Mas aí nós precisamos refletir. Ora, a riqueza, ela é a prova, talvez, mais difícil de vivê-la. Porque a pobreza também traz os seus desafios, mas o indivíduo, ele também precisa buscar um aprimoramento para que ele consiga também, mas a riqueza nos traz as facilidades. Não que isso não seja um ponto positivo, até porque Deus deu ao homem a inteligência, para que, devotados dessa inteligência, a gente possa prover melhores situações de vidas para cada um. Mas o usufruto de tudo isso é uma questão temporária. Então, o produto que nós conquistamos através do suor do trabalho, que nos dá a dignidade, mas sobretudo a riqueza também adquirida aqui no plano físico, ela é temporária e ela perecerá, porque nós não levaremos nada disso. Quando Jesus faz o convite ao jovem e ele triste se encontra,
porque ele ainda não estava pronto para dividir, de fato, os bens com aqueles mais necessitados. A riqueza, ela é colocada em mãos não para estacionar e ficar parada, mas para ter uma produtividade. Aquele que traz a riqueza deve dividi-la através do esforço do trabalho, dando a oportunidade de outras pessoas terem capacidade de fazer com que a parábola dos talentos a gente consiga, reverter as situações. Enfim, nós precisamos trabalhar essa questão. E ele diz aqui, mas será que todo rico, porque a gente também lê, mas a gente não pode prender-se à letra que é morta, mas o Espírito que vivifica, e perguntar-se, será que todo rico de fato tem essa postura? Será que alguns não já conseguiram, de fato, dentro da trilha, seu caminhar, despertar o desprendimento para o auxílio aos mais necessitados, àqueles que cercam durante a sua própria existência? Cada um vai realizar de fato através da sua própria vontade. Então, o Evangelho nos mostra de que nós não podemos mais tentarmos a servir a Deus e a Mamon, que representa as coisas do mundo. Mas nós precisamos servir a Deus e vivermos Deus na sua condição para o entendimento desse mundo maior. Então a nossa preocupação hoje, aqui na Terra, não é termos simplesmente a situação de agarinharmos apenas o tesouro do mundo, mas principalmente o tesouro de Deus. E Jesus, ele vai claramente também nos convidar essa noite para que a gente possa repensar. Será que nós, que estamos aqui, somos conhecedores também dos mandamentos? Mas nós utilizamos os mandamentos de forma correta na nossa própria existência? Será que quando Jesus nos convida também a irmos dividir com o outro, a gente já coloca-se a essa disposição, tendo a certeza de que, na realidade, tudo o que nós buscamos realizar aqui na Terra tem uma finalidade. E a finalidade chama-se progresso. Então, nós precisamos estarmos atentos a isso. Então, Jesus, ele claramente, ele nos convida a compreendermos de que nós não podemos simultaneamente servirmos a Deus e a Mamon. A gente precisa fazer a escolha. E qual a escolha que eu estou fazendo exatamente hoje? Será que eu estou escolhendo viver Deus ou viver Mamon? Não é preciso ninguém dizer, tá bom? É a gente só refletir e a gente pensar. Até porque a doutrina espírita, ela tem a capacidade de nos lançar um olhar de reflexão, mas sobretudo de consolação. Nos consola, nos mostra exatamente que nós precisamos agir no bem. Então nós sabemos de que na realidade nós precisamos não estarmos fascinados às coisas materiais, como muitos às vezes estão, se entorpece com as coisas da materialidade, acreditando que isto, de fato, vai lhe trazer o prazer real, quando apenas é o prazer ilusório, É aquele momento e aí ele diz aqui, pelas coisas materiais, e nos comprometermos com a salvação do Espírito. Nós precisamos nos comprometer com a salvação da centelha, desse facho luminoso que se chama Espírito, e que nós somos imortais.
Então a gente precisa redobrar a nossa vigilância em torno de nós mesmos, diante da nossa própria existência. O convite à salvação aqui não é essa salvação que as pessoas acreditam e que nós vamos ficar realmente plenos sem nada fazer. A espiritualidade nos mostra de que nós iremos trabalhar e trabalhar muito, que o mundo espiritual, nosso lar, os mensageiros, todos esses filmes e livros que existem nos mostram de que no mundo maior o trabalho é dobrado. Quando chegamos, somos consolados. Diante da situação de frágil que chegamos, nós somos acolhidos. E dentro dessa acolhida, o que é que acontece? A gente vai plenamente depois passar pela necessidade de trabalharmos no mundo espiritual. Então, a gente já sabe isso. E quando nós vamos pensar, que eu já falei lá no início, qual o sentido da palavra mamon? Né? Quando a gente diz assim, não servir a Deus e a mamon. Então, mamon, de fato, ele está aqui representado pela riqueza, né? A riqueza do ouro, né? O império das coisas materiais que nos dão prazer. Com isso, queridos irmãos e irmãs, que a gente precisa também se ater, que eu acho que é interessante isso, não quer dizer que você, eu e nós que aqui estamos, não podemos ter algo que nos dê prazer materialmente, como uma casa, como um carro, como algo que seja necessário para nos dar o conforto. Nada disso. Tudo isso é necessário. Mas a nossa visão de mundo e leitura deste mundo que nós estamos, como nós fazemos, é que vai trazer um resultado diferente daquilo que nós estamos estagiando. É o valor que se dá. Então, eu não tenho carro, eu nunca andei de carro, eu tenho uma bicicleta. Mas a minha bicicleta anda muito. Por quê? Eu empresto. Aí minha irmã diz assim para mim, meu Deus, eu fico olhando, minha irmã tem a bicicleta dela, mas a bicicleta dela é toda organizada. A minha já está caindo até a tinta. Aí eu até disse assim, ela faz, como é que tu empresta a bicicleta e a pessoa leva? E teve um que passou quase uma semana. Aí, depois trouxe de volta. Aí eu disse, olha, a bicicleta é algo material, que se caso acontecer alguma coisa e ela desaparecer, a gente compra outra. A pessoa que está em cima dela, não. Mas tudo bem. Então, não é que eu seja bom, mas eu estou conseguindo despertar de que aquilo é importante para mim, mas também é algo que eu vou deixar. Então, eu não posso me sufocar a essa materialidade acreditando que é uma posse e que a gente não pode perder. Então, a gente tem que ter essa noção. E eis aqui. Muitas vezes, esses prazeres desequilibrados que obliteram os sentimentos de espiritualidade, único capazes de nos conduzir à verdadeira felicidade. Então, o que vai nos conduzir à verdadeira felicidade é as coisas do Espírito, é as coisas espirituais, que a gente precisa, de fato, compreendê-las, e entender de que tudo que está aqui é, de fato, necessário e real. Então, Jesus, ele vai trazer ao jovem, uma recomendação. E a primeira recomendação que Jesus traz para ele não é outra, é refletir e entender os mandamentos. Então ele começa a pontuar os mandamentos. Primeiro ele vai dizer que não se deve matar, é um que não pode. E aí ele vai dizendo outros, nenhum é menor do que o outro, todos são uma instância de complemento um do outro. E ele vai dizendo exatamente.
Então Jesus ele convida a observância, essa observância do mandamento. Quando a gente está na casa espírita, como, Lígia convidou para o ESD e outros estudos que tem, a gente começa a despertar, porque a gente vai entender que Jesus nos convida constantemente à observância. E a observância das leis divinas, que são as leis de Deus, que estão inseridas na nossa consciência. E essa consciência cristã que nos dá, de fato, a superação das nossas próprias dores no desenvolvimento nosso, para que a gente possa acompanhar. Então, a estrada da perfeição, ela é muito longa, mas nós sabemos de que não é um chãozinho liso como este aqui, Vem os desafios, a gente até caminha em algum momento assim, deslizando, que parece que estamos flutuando, mas há momentos de queda, há momentos de repensar, de fato, de repensar. Eu estou com reflexo bom, viu? Então, de pensar o que estamos fazendo, como nós estamos agindo, para que a gente possa entender isso. Então, para percorrê-la, nós precisamos fazer pequenos gestos que vão permitir o exercício das grandes virtudes, como a caridade, a prática do amor. Então, tudo isso vai ser, de fato, vinculado a esse processo de despertar. Porque quando nós ouvimos outros palestrantes, ouvimos na casa espírita, as pessoas em conversa, dizer que é necessário despertar, a gente fica às vezes dizendo, mas eu já despertei, eu sou espírita, eu estou na casa espírita, eu aplico passe, eu participo da reunião mediúnica, mas o despertar, de fato, é aquele que se move de dentro para fora, é aquele que nos conduz à verdade, a verdade qual Jesus nos traz, e nos convida não apenas uma vez, mas constantemente a ir e segui-lo, como está aqui no Evangelho, Depois faz tudo isso, vem e segue-me. Então, ele simplesmente não está dizendo assim, olha Lígia, olha Helenice, fique aí no banco sentadinha e quando você quiser você venha. Ele está nos convidando a agir. E esse agir vai nos levar, de fato, a uma reflexão muito maior do que nós imaginamos. Que este convite ao entendimento dessa salvação dos ricos. E como nós estamos conduzindo as riquezas que possuímos. Porque a riqueza, ela não está apenas no campo da materialidade, porque isso é material, mas também está no campo da espiritualidade, que são as nossas virtudes. São os movimentos pelos quais nós já passamos, já começamos a construção e já adquirimos, porque está em cada um de nós, certo? Jesus faz a primeira citação que ele diz é a observância, que é a informação. E a segunda recomendação, que ele se desfizesse dos bens materiais. Que eu acho que essa é a mais difícil, quando você, uma vez eu escutei, quando a gente fala para o outro se desfazer de algo material. E aí a pessoa já pensa, por que eu vou ter que fazer isso? Como ele pensou. Então, e doasse aos pobres e o seguisse. Só que ele, na realidade, ainda não estava pronto. Como a gente vê a questão de Francisco Bernardone e o Francisco de Assis. O Francisco de Assis nasceu numa família nobre, de riqueza. Mas quem teve a oportunidade de assistir o filme, Francisco de Assis, o que é que acontece? Francisco, ele fica despido, não apenas da roupa material, mas ele, a partir daquele momento, ele deixa para trás toda a riqueza da sua família
e segue unicamente ao Cristo. Então ele, naquele momento, ele vai buscar, né, um outro entendimento. Ele vê nesse despertar dele a necessidade cristã. E tanto é de que quando ele, na sua oração, cita, ele diz de que é doando, né, é dando que se é, né, recebe, né? Então, na realidade, esse movimento que nós fazemos nos leva a refletirmos também essa grandiosidade. Então, se ele disse, se quer ser perfeito, e a gente sabe que a perfeição ainda não é deste mundo, que ele buscasse de fato esse entendimento. E quando Jesus assim diz assim, por que Jesus recomendou ao moço que se desfizesse da sua riqueza? Jesus, naturalmente, o conhecia na sua intimidade, como também nos conhece em nossa intimidade, e diz, certamente porque a fortuna era utilizada apenas em benefício próprio. Não tem aquelas pessoas que ficam muito ricas, mas utilizam tudo para si. Elas pensam unicamente em si. Então elas não têm a capacidade de enxergar o outro, né? Lá no Evangelho não tem aquela questão que Lázaro, né, que já é outro capítulo que vai mais para frente, que mostra, né, a simplicidade de um que tem a opulência e o outro que não tem nada. Mas a gente vê que quando volta-se para a espiritualidade, espiritualmente encontram-se em condições distintas e diferentes, porque um aprendeu já com resignação suportar as diversidades da própria existência, outro ainda não aprendeu a dividir com os pobres, e aí nós sabemos de que é uma responsabilidade nossa. Eu estou de olho. Aí ele diz assim, a fortuna que o jovem tinha constituía um empecilho para o seu progresso espiritual. Então, a riqueza era algo que não fazia com que ele pudesse prosperar, evoluir espiritualmente. Ele precisava entender isso, né? Jesus o aconselha a se desfazer. A verdadeira riqueza é a do espírito, porque não perece, né? Porque nós sabemos que as virtudes que nós temos e que nós conquistamos, a gente pode até deixar o corpo físico, mas tudo vai conosco. Mas a riqueza, o ouro, a prata, simbolizando a materialidade, fica aqui. A gente não leva nada conosco. Aí a gente fica pensando, e qual é a nossa verdadeira riqueza? Né? Será que a riqueza material que detemos? Ou será que a riqueza espiritual a qual nós estamos trilhando nessa caminhada e buscando a cada dia na nossa existência sermos melhores? Nesse processo de construção no caminho do bem. Porque Jesus, ele entendia aquele jovem na sua preocupação, mas também ele nos compreende nas nossas inquietações. E é justamente nessas inquietações que muitas vezes nos assola, né? Que é um momento de convite nosso interno, de reflexão, que a gente busca ou um caminho ou outro, a servir a Mamon ou a Deus, de acordo com aquilo que nós desejamos na atualidade. A doutrina espírita não nos condena, nem Jesus tampouco vai nos condenar, porque nós temos, de fato, o movimento da livre escolha, mas, diante de todas as circunstâncias que a própria vida vai nos ofertar, nós teremos que parar para prestarmos contas. E as contas que vamos prestar não é o homem aqui na terra, mas é a Deus, através da nossa consciência, do dever realizado, da forma como nós conduzimos a nossa própria situação,
e se permitindo exatamente nesse processo de transformação. Então Jesus também ele mostra de que não basta apenas a observância dos mandamentos. Porque é fácil. A gente diz assim, Lígia, ame a Deus e ao próximo como a si mesmo. Ela sabe, ela ouve e ela detém. Mas não é só observância, é a prática daquilo que nós absorvemos de cunho espiritual. É buscarmos no nosso cotidiano, vivenciarmos na prática do amor e da caridade, que não é fácil, que nós sabemos de que nós precisamos, de fato, urgentemente compreendermos esse momento. Então, a observância ela é importante. Se observar qual mandamento eu preciso seguir, mas a sua prática firme no nosso cotidiano vai fazer a diferença de muitos, porque apenas uns têm ouvidos de ouvir e olhos de ver. Às vezes a mensagem chega, até desperta momentaneamente a necessidade de transformação, e logo em seguida nos desanimamos e a gente pensa conosco mesmo e dizemos para nós, não, mas a vida a gente vai levando a si mesmo. Se dizem que existe um outro amanhã, lá eu farei a mudança. Agora a gente precisa só curtir, como diz a história, mas é nesse momento que a gente precisa. Então Deus não exige do Espírito a prática desta ou daquela virtude. O próprio Espírito ele é movido pela lei divina. Então, do progresso que vai ansiar a este Espírito as práticas que o levem à perfeição. Quando Kardec nos traz o livro dos Espíritos, a questão da classe espiritual, fazendo aquela classificação de espíritos, e nós nos encontramos ainda no estado de espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos, mas não fiquemos tristes com isso, porque nós já avançamos, nós já estamos numa condição de consciência cristã, onde a verdade, ela dissipa as trevas, onde a verdade, de fato, nos mostra o nosso papel e o nosso dever para com Deus, para com o próximo e para conosco mesmo. É esse espírito de mudança que nós precisamos, de fato, agir. É esse entendimento da verdade que a gente tem que apropriar-se. E dentro dessa apropriação do conhecimento, a gente não possa apenas ficar na verbalização das palavras, mas a gente possa buscar em nosso cotidiano vivermos o Cristo, porque o Cristo vive em nós. Então nós precisamos agir corretamente. Então, o que é que Jesus ele nos traz e ele nos convida nessa passagem? Tá? Já chega na horinha, já vou passar para você, viu? Estou fechando aqui. Vou concluir. Vamos lá. Então, nessa passagem, Jesus ele nos convida a, de fato, a nós refletir, mas assim, Jesus ensina que nós devemos se despojar dos tesouros, do que possuímos para obter a salvação? Não. Jesus não quis dizer a ele que ele tinha que dar tudo. Ao contrário. Jesus nos ensina desapego. Então, se eu tenho e eu posso dividir, a gente divide. E o outro também se sentirá feliz com isso. Então a gente precisa, mostrando de que a vida é mais importante a busca das coisas espirituais do que as coisas materiais. Então, Jesus em nenhum momento ele queria, de fato, que
exatamente ele desse tudo que ele tinha, mas lhe fez o convite do desprendimento. Então, neste momento, que a gente possa aprender com Jesus, né? E entender de que nós precisamos também fazermos a nossa parte. Muita paz e luz a todos.